Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco renova sua proximidade à população de Petrópolis. Voluntários arrecadam quase 30 mil toneladas em doações para os moradores afetados pelas enchentes. Governo federal lança Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos. Efeitos da inflação. Boa parte do preço de produtos que os brasileiros consomem está acima da inflação. Fevereiro é mês de conscientização da leucemia. Saiba como a doação de medula óssea pode salvar vidas. Papa ressalta perdão e diz que é triste ver povos que insistem em fazer guerras. Pontífice recebe presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano. E veja como foi a 14ª Romaria do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Aparecida. O Papa Francisco renovou sua proximidade aos moradores de Petrópolis e Madagascar e pediu oração por todos os que sofrem nesses locais. O apelo foi feito ao final da oração mariana do Ângelus desse domingo. Já na meditação, o pontífice falou sobre o perdão e destacou que é triste ver os povos que insistem em fazer guerras. No final do Ângelus, o pontífice voltou a falar de sua proximidade às populações atingidas pelas calamidades naturais de Petrópolis e de Madagascar. O Papa já tinha enviado durante a semana telegramas aos bispos dos dois locais. No apelo, Francisco disse que nos últimos dias estava pensando de forma especial no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. E disse rezar para que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte suas famílias e apoie aqueles que os estão ajudando. Quanti prestano soccorso. O Papa também recordou o Dia dos Profissionais da Saúde e agradeceu a todos, dizendo que o heroísmo deles permanece todos os dias, não apenas no período da Covid. Mas o heroísmo permanece todos os dias e pediu aplauso para eles. Infermieri, volontari, um aplauso e um grazie grande. Já na meditação, o Papa Francisco comentou o evangelho em que Jesus pede para amar os inimigos e afirmou que isso só é possível com a graça de Deus, com o seu auxílio. E disse que devemos pedir a força de amar ao Espírito Santo. Francisco afirmou que só assim podemos responder ao mal com o bem, podemos amar aqueles que nos ferem e que isso é o que fazem os cristãos. E diz que se entristece quando pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos e pensam em fazer guerra entre eles. E pensano a farsi la guerra. No final, o Papa deu uma tarefa: pensar numa pessoa que nos fez mal, rezar por ela, colocar o ressentimento ao lado da imagem de Jesus, manso, durante o seu julgamento, e depois pedir ao Espírito Santo que haja em nossos corações, nos tornando também mansos. Que a Virgem Maria nos ajude a sermos pacificadores para todos, especialmente para com aqueles que são hostis e não gostam de nós. Que é hostile e não ci piace. Subiu para 178 o número de pessoas que morreram durante as enchentes em Petrópolis. As buscas por desaparecidos depois das chuvas entraram no 7º dia hoje. Uma semana após as fortes chuvas que caíram sobre Petrópolis, ainda há muitos questionamentos e dúvidas do que teria acontecido. E se, claro, isso poderia ter sido evitado. Mas há algo que é muito certo e a gente já pôde acompanhar desde aqui, do portal de entrada do município: a solidariedade. Nós acompanhamos ao longo da serra diversos caminhões trazendo doações. E essas doações chegam dos mais variados locais e feitas por pessoas completamente anônimas. Hoje à tarde nós acompanhamos, por exemplo, as doações de 3 mil kits de limpeza e também 3 mil cestas básicas. Todas elas já foram entregues aos munícipes que estão necessitando realmente de muita ajuda. A Prefeitura aqui de Petrópolis continua com o trabalho junto ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Governo do Estado, em busca dos desaparecidos e também um trabalho muito forte para poder identificar todas as vítimas que já foram encontradas e que as famílias possam ter aí uma despedida um pouco mais digna, respeitosa
dos seus entes queridos. O Corpo de Bombeiros continua com os trabalhos e a Defesa Civil emitiu um alerta mais cedo, chamando a atenção para a possibilidade de chuvas de moderadas a fortes ao longo da noite desta segunda-feira e também no início da madrugada, o que causa uma certa apreensão e muita atenção das equipes envolvidas e daqueles que estão colaborando nas buscas. Nós estamos aqui na cidade e vamos continuar acompanhando os desdobramentos e também trazer histórias de vida, de esperança e de solidariedade com aqueles que tanto precisam neste momento. E ainda na edição de hoje do Canção Nova Notícias, nós trazemos mais informações. E é por isso que nós vamos agora para Petrópolis ao vivo, porque o repórter Felipe Melo está lá e tem mais informações sobre a missa de 7º dia pelas vítimas. Boa noite, Felipe, bem-vindo. Olá, Adriana, boa noite a você, a Reinaldo, a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Realmente uma triste semana para os moradores aqui de Petrópolis e de toda a região, como a gente pôde ver em algumas imagens que nós conseguimos fazer um pouco mais cedo, e agora nós estamos aqui na igreja de Santo Antônio, que fica bem de frente ao Morro da Oficina, um dos lugares mais afetados pelas fortes chuvas da última semana, com muitos moradores desalojados. Aqui ao lado da igreja nós estamos com um grande ponto de apoio, com a recepção de doações, águas, mantimentos e também com muitas roupas doadas, e também um ponto para as famílias que ainda precisam de algum lugar para poder ficar sem ainda as condições nenhuma de ter um teto, né? A igreja tem sido um importante ponto de recepção dessas pessoas. E quem determinou que as portas das igrejas fossem abertas foi o bispo da diocese aqui de Petrópolis, Dom Gregório. É com ele que a gente vai conversar agora. Bispo, sua bênção, muito obrigado por nos atender. Um momento de dor, de sofrimento, mas que a igreja mostra o seu lado humano e convoca a todos para poder acolher essas famílias. Como tem sido essa participação esses últimos dias, é um momento também de esperança e vida, né? Exatamente, nós acreditamos na ressurreição, temos fé na ressurreição, temos fé em Jesus Cristo e, naturalmente, isso nos faz ir adiante. O momento, naturalmente, é de tristeza, é um momento de tensão, mas também é um momento de reconstrução. Então, estamos todos profundamente associados, unidos, pelo desejo de fazer o bem, pelo desejo de fazer com que a luz do Cristo chegue a todos, principalmente contribuindo para sanar esse grande sofrimento e essa grande dor que se abate sobre o coração de todos os petropolitanos, principalmente dos enlutados. Hoje é a celebração, logo mais, daqui a pouquinho, da missa de 7º dia em homenagem às vítimas, mas também uma missa muito forte para que os parentes possam continuar nas buscas e poder recomeçar, como o senhor disse. Exatamente. Naturalmente, muitos dos parentes e muitas pessoas que moravam ali naquele local, no Morro da Oficina, não vão estar presentes, porque muitos perderam, inclusive, suas casas, estão sendo acolhidos em nossas comunidades, naturalmente com o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Petrópolis, mas aqui estamos todos nós, cristãos, unidos, para rezar por aqueles que, no meio da dor, não conseguem dizer palavra alguma, mas também para dar certeza de que nós estamos unidos e prontos para colaborar nesse momento de tanto sofrimento. Falar também da solidariedade, a gente viu aqui muitos mantimentos, água, muitas roupas. O que fazer neste momento? Pedir para que as pessoas mandem mais, aguardem um pouco, onde elas podem acompanhar também essas notícias, para que a gente possa atender da melhor forma, né? A forma que nós temos para que as pessoas saibam de suas necessidades, naturalmente, não é quem está chefiando toda a parte de organização da cidade, é a Prefeitura de Petrópolis, mas também a nossa igreja. No nosso site também ali vão estar as informações. A catástrofe aconteceu num espaço de cerca de 3 horas, porém, ela permanece durante muito mais tempo. Então, a gente pede que as pessoas não esqueçam de que essas famílias terão que ser assistidas durante muitos meses. Então, que essa ajuda continue durante muitos meses. Muito obrigado, Dom Gregório. Uma boa celebração ao senhor. Muito obrigado por nos atender. Uma boa noite. Bom, Adriana, eu volto com você aos estúdios, a gente vai acompanhar a celebração e vamos trazer todas as notícias desse acolhimento e dessa solidariedade que tem sido tão marcante aqui em Petrópolis nas edições do Canção Nova Notícias da manhã e também amanhã à noite. Volto com vocês. Obrigada, Felipe, também obrigada, Dom Gregório. É um momento de esperança, de cultivar a esperança, a fé e o amor. Nós precisamos fazer isso a cada dia. Nas nossas orações, sustentar aqueles que sofrem.
Pois bem, é um momento também de solidariedade e nós queremos expressar a nossa proximidade também à população de Petrópolis, que está sofrendo nesse momento. Nós vamos agora a Brasília com Liana Nunes, que tem notícias sobre uma ação voluntária e pela solidariedade. Boa noite, Liana. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a todos que acompanham a TV Canção Nova. Um grupo de voluntários de Brasília pretende arrecadar 30 toneladas de doações para os moradores de Petrópolis. A Arquidiocese de Brasília também enviou recursos para a cidade. O grupo de voluntários Liga do Bem é formado por servidores do Senado Federal e voluntários da comunidade. Sensibilizados com a população de Petrópolis, decidiram se organizar e arrecadar doações para a cidade. Eles pretendem arrecadar quase 30 toneladas em doações. 2 caminhões com produtos vão ser enviados para a cidade fluminense. Nós estamos acompanhando essa tragédia em Petrópolis, então nós nos unimos e vamos doar alimentos, roupas, calçados, alimentos não perecíveis e alimentos de consumo imediato. As doações em dinheiro para a Liga do Bem podem ser feitas através da chave Pix 61 98197 1128. Até quarta-feira. As doações seguirão para Petrópolis na quinta. Nós contamos com a sua participação, que com certeza é ela que fará a diferença na vida de muita gente. Que Deus nos abençoe e vamos participar. A Arquidiocese de Brasília também participa da Rede Solidária em prol de Petrópolis. Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, anunciou a doação de R$10 mil para a campanha de ajuda aos desabrigados. Estamos dando da nossa pobreza, mas para aquelas pessoas que vão receber é muito. Eu convoco a todos os nossos amados arquidiocesanos, ajudem também aquelas pessoas que estão necessitadas. Dom Paulo César lembra que a solidariedade é um dever do povo cristão. A solidariedade cristã é um dever para todos nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, ainda para todo homem e toda mulher de boa vontade. Adriana, Reinaldo, retorno com vocês aí no estúdio. Logo mais a gente volta aqui de Brasília para falar sobre imposto de renda. Vamos conferir agora a previsão do tempo. A última semana de fevereiro começa com previsão de instabilidade em todo o Brasil. É isso mesmo, Yara? É isso mesmo, Reinaldo. Devido à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e intertropical, além também de um sistema de baixa pressão atmosférica que se espalha pelo sul do país. E em Petrópolis e outras cidades do Rio de Janeiro, a chuva ainda é uma realidade e pode continuar até quarta-feira, Reinaldo. Vamos começar a previsão pela nossa região. Aqui no Sudeste, a situação ainda preocupa nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais por causa das chuvas mais fortes e intensas. Entre hoje e amanhã são esperados acumulados de 50 a 100 milímetros em toda a Serra Fluminense, com possibilidade de ultrapassar até mesmo os 150 milímetros até quarta-feira. As outras áreas do Rio podem registrar nesta terça-feira acumulados de chuva de 12 milímetros e em Minas Gerais, 32 milímetros. As áreas mais afetadas pela atuação das ACAS foram a zona da Mata Mineira e a Serra Fluminense. Por isso, se estende para essa semana o alerta de risco geohidrológico como alagamentos, deslizamentos de terra, enxurradas e enchentes. As temperaturas nas capitais variam entre 23 e 33 graus. No Rio de Janeiro, 18 e 29 graus em Belo Horizonte. No centro-oeste e norte do país, a instabilidade decorrente dos sistemas ACAS ainda persiste, porém de forma mais fraca. No norte do Mato Grosso e Goiás, também no Amazonas, Acre, Rondônia, sul e leste do Pará e Tocantins. No nordeste, a zona de convergência intertropical atua no litoral norte da região e também deixa o céu carregado do norte do Maranhão até o Ceará. Tempo firme no sul da Bahia até o interior do Rio Grande do Norte. E no sul do país, um alívio. Um sistema de baixa pressão chega à região e deixa as temperaturas mais amenas após um longo período de calor. A chuva cai em quase todas as áreas dos 3 estados, de forma mais intensa na Serra Gaúcha e leste também de Santa Catarina. Os termômetros nas capitais variam entre 21 e 29 graus em Porto Alegre,
22 e 31 graus em Florianópolis, 19 e 29 graus em Curitiba. Reinaldo, Adriana. Você costuma conferir as informações nutricionais antes de comprar um alimento? Com o objetivo de ajudar o consumidor a compreender o que está escrito nos rótulos das embalagens, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um aplicativo para escanear o código de barra desses produtos. Desenvolvido pelo pesquisador Alessandro Salles, o aplicativo Rótulo App pode ser usado em situações reais de compras. Surgiu dessa necessidade, da gente estudar e propor melhorias em cima da rotulagem de alimentos para que o consumidor ele tenha um auxílio, durante as compras e possa ali adquirir os alimentos de uma forma consciente. Atualmente, o aplicativo está disponível para o sistema operacional Android e tem mais de 3.000 produtos industrializados registrados no sistema. Para utilizar, basta fazer o download e se cadastrar. Basicamente, ela precisa pegar esse aplicativo e, quando ela está no seu momento de compras, ela vai escanear o código de barras daquele produto industrializado que ela deseja adquirir. Ao escanear esse produto, ela recebe uma informação na frente do smartphone dela, justamente traduzindo essa informação e no formato da rotulagem nutricional frontal ou do que já existe, que é a própria tabela nutricional e lista de ingredientes. Ao ser utilizado pelos consumidores, o aplicativo também abastece a pesquisa com informações sobre a eficácia das diferentes opções de rotulagem nutricional frontal que será implantada no Brasil a partir de outubro. A ideia é que alimentos com sódio, gordura saturada e açúcares adicionados contenham uma espécie de selo, destacando o excesso desses itens. A gente vem em constante alinhamento com a própria Anvisa e com essa necessidade de levantar dados científicos para verificar se o modelo dessa rotulagem nutricional frontal que vai ser aplicado aqui no Brasil, de fato ele é o melhor para a nossa população. Um dos objetivos é facilitar o dia a dia de quem está nos supermercados, antes da implementação da nova rotulagem. Às vezes elas têm dúvidas sobre o perfil nutricional de algum produto e elas já conseguem consultar pelo aplicativo falando se aquele produto tem o excesso de algum desses nutrientes críticos. É um instrumento muito apropriado, especialmente numa época em que nós vivemos de informações rápidas, Acho ótimo, porque aí a gente passa a ter mais informação, sobre o que aquilo ali pode trazer para a gente. Agora a meta é conseguir novos usuários e coletar dados para a etapa final da pesquisa. A gente vai verificar o que vai ser implementado, se essa estratégia a ser implementada de fato ela é eficiente para a população, se não for levar isso para a Anvisa, Ministério da Saúde, para que seja discutido a âmbito nacional quais seriam as melhorias necessárias. Vamos chamar agora Rodrigo Luiz, que está em São Paulo, e falar sobre a alta dos alimentos e a inflação que está afetando os brasileiros. Boa noite, Rodrigo. Oi, boa noite para você. Olha, a gente fala agora de um assunto que mexe no nosso bolso. Pois é, quem vai às compras já deve ter percebido que o preço de muitos produtos quase sempre está acima da inflação. Isso ocorre porque o IBGE faz uma média do percentual dos milhares de itens pesquisados. E o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário analisou esses dados. No caso da carne bovina, a alta foi de 133% acima da inflação. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário analisou 40 produtos entre os meses de março de 2020 a outubro de 2021. Ano passado, a inflação oficial calculada pelo IBGE foi de 12,53%. Já o estudo feito pelo IBPT encontrou variações de preços de 41%, ou seja, uma média de mais de 29% acima da inflação em todos os itens pesquisados. A principal diferença foi encontrada na carne vermelha. A proteína aumentou 146%, o que representa uma diferença de 133% em relação à inflação oficial. Outros produtos que tiveram variações expressivas foram a farinha de mandioca, papel higiênico, açúcar, macarrão espaguete e arroz com diferença superior a 40%. Somente 4 itens pesquisados tiveram variação de preço menor do que o constatado pela inflação oficial. Entre eles, roupa íntima masculina, sandália, caderno de 10 matérias e caneta, com variação de -1%
a 7%. Na avaliação do IBPT, as altas sucessivas nos preços dos produtos mostram que a inflação real sentida no bolso do brasileiro quando vai às compras é bem maior do que aquela registrada nos índices oficiais. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Até daqui a pouco com mais notícia direto de São Paulo. Reinaldo, Adriana. Obrigado, Rodrigo. E agora nós vamos voltar à capital federal com Liana Nunes, que traz informações sobre imposto de renda e o que os contribuintes podem fazer na hora de declarar o imposto. Isso mesmo, viu? A gente retorna aqui em Brasília para falar sobre doação do imposto de renda para idosos. É que uma parceria que permite que contribuintes possam doar parte do imposto de renda para o auxílio a pessoas idosas deve continuar a valer em 2022. O valor de contribuição para pessoas físicas pode chegar a até 3%. Já para as pessoas jurídicas, o valor é de 1%. O convênio foi firmado entre a Receita Federal e a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no ano passado e arrecadou mais de 50 milhões de reais. A expectativa para este ano é de que o valor seja maior. E olha, aconteceu há pouco o lançamento do programa Agenda Brasil para Todos. A ideia é reunir ações e serviços para os cidadãos. Vamos falar com a repórter Camila Castro, que traz mais informações sobre o programa. Boa noite, Camila. Oi, Eliana, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, são novas plataformas que estão surgindo para unificar a política nacional de direitos humanos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco, no final da tarde, a Agenda Brasil para Todos. Durante a cerimônia foram lançados o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, que reúne todas as ações e serviços da pasta disponíveis ao cidadão. Também foi lançado o portal das organizações da sociedade civil, onde centraliza informações de interesse das organizações e a escola federativa, que agrega conteúdos gratuitos para a capacitação de servidores e agentes políticos municipais. E a gente sabe, né, que toda essa tecnologia ajuda e muito quem precisa ter acesso às informações. Vamos falar agora sobre a agenda do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados pode votar amanhã o projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil, como cassinos, bingos e jogo do bicho. A proposta também abre possibilidade de estados explorarem jogos lotéricos. Eu volto com você aí do estúdio. Obrigada, Camila. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os novos critérios de doação de sangue. Reinaldo, Adriana. E o Canção Nova Notícias está de volta e vamos direto para São Paulo com Rodrigo Luiz, que tem informações sobre o Fevereiro Laranja. Rodrigo. Oi, Adriana, boa noite para você. Um bom retorno à apresentação do Canção Nova Notícias, depois de um bom e merecido período de descanso, né? Olha, o assunto agora é Fevereiro Laranja, uma campanha deste mês que chama a atenção para um tipo de câncer comum em crianças, a leucemia. A campanha destaca a importância do cadastro de doadores de medula óssea para salvar vidas, como a do Lucas, que a Aline Mércio mostra na reportagem. Quando o simpático Lucas tinha 6 anos, sua família viveu um susto. Depois de sentir dores, ter febre e manchas pelo corpo, além do inchaço no baço, ele passou por várias investigações médicas. Fecharam o diagnóstico de leucemia mielomonocítica juvenil, que é uma leucemia muito rara. Em 2020, no Brasil, foram registrados 10.810 novos casos de leucemia, um aumento de 30% em relação a 2019. E esse é o câncer mais comum em crianças. Mas o que é a leucemia? Nosso sangue é composto de 3 elementos: os glóbulos brancos, responsáveis pela imunidade, os vermelhos, que cuidam da energia, e as plaquetas, que realizam a coagulação. Na leucemia, o câncer atinge os glóbulos brancos. Essas células vão ocupar o lugar da produção de glóbulos vermelhos, então vai dar anemia.
O glóbulo branco normal vai ser mal produzido também, porque os doentes estão tomando conta e não tem função de defesa. Então, vai ter febres frequentes. E com a queda de plaquetas, a pessoa tem mais facilidade para sangramento, com manchas roxas no corpo, sangramento da gengiva, do nariz. Existem diferentes tipos de leucemia e o tratamento está associado a cada um deles. Tem certos tipos de leucemia que a gente nem trata, a gente só fica olhando, que é uma parte dos pacientes com leucemia linfóide crônica. Então, tem as leucemias mieloide agudas, que você precisa fazer transplante de medula. A chance de encontrar uma medula compatível é 1 em cada 100 mil. Por isso, neste mês, a campanha do Fevereiro Laranja alerta para a importância do cadastro de novos doadores. E o Lucas teve a graça de encontrar o seu. E hoje pode sorrir cheio de saúde. Um menino que não se chateou e não perdeu a fé em nenhum momento de sua recuperação também contou com a força e as intensas orações dos pais. Eu me levantava, enxugava as lágrimas, voltava e ajoelhava e punha minhas mãos sobre ele, eu e meu marido, e com muita fé. Hoje eu tô aqui na casa da minha avó muito bem, por causa do apoio de vocês, as orações e a Deus que me fez chegar até aqui. Agora a gente muda de assunto. Hoje é Dia Nacional do Migrante Italiano. E a gente não poderia deixar passar essa data sem saudar os descendentes no Brasil. A data é uma homenagem à chegada dos 386 primeiros italianos que desembarcaram no Brasil, trazidos pelo navio La Sofia, na expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Até 1920, 7 milhões de italianos desembarcaram no Brasil. Atualmente, 30 milhões de descendentes de italianos vivem aqui. Nosso país está no topo da lista de nações com a maior quantidade de pessoas que possuem alguma ligação com a Itália. Parabéns, então, a todos os italianos. Vamos falar agora dos Jogos de Inverno. As Olimpíadas de Inverno de Pequim. O Brasil não conquistou medalhas, mas conseguiu resultados históricos. Após 16 dias de competição, a chama olímpica se apagou em Pequim, marcando o fim de mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. A cerimônia de encerramento no Estádio Nacional foi uma homenagem aos mais de 15 mil voluntários que trabalharam no evento. O esquiador Manek Silva foi o porta-bandeira da delegação brasileira. O atleta de 19 anos tornou-se o primeiro brasileiro a atuar em 4 torneios olímpicos em uma mesma edição dos Jogos. Ele competiu nas modalidades de esquiatlo, sprint e nas provas de 15 e 30 quilômetros. O Brasil não conquistou medalhas, mas deixou a China com 2 resultados inéditos. No bobsled masculino, o quarteto formado por Edson Bindilati, Edson Martins, Eric Viana e Rafael Souza terminou em 20º, melhor colocação do país na modalidade. Já no skeleton, Nicole Silveira fez a estreia olímpica do Brasil no evento. Chegou à final e ficou em 13º, segundo melhor desempenho brasileiro em toda a história dos Jogos. Bom, até daqui a pouco, Reinaldo e Adriana. Muita gente sabe que para ter uma boa qualidade de vida a partir dos 60 anos, Adriana, é necessário praticar exercícios físicos. Mas o que dizer do idoso sedentário que não está habituado a nenhum tipo de atividade que movimente o corpo? Um estudo realizado por pesquisadores britânicos mostra que dá para prevenir problemas futuros no idoso, observando, por exemplo, a velocidade da caminhada do paciente. Os médicos avaliam a capacidade funcional do idoso levando em consideração 5 aspectos: a força da mão, chamada de pressão palmar, o nível de atividade física, a exaustão, a perda de peso nos últimos 6 meses e a última, a velocidade da caminhada. No estudo britânico, pesquisadores observaram que, desses parâmetros, um isoladamente é o mais importante: a velocidade da caminhada. A geriatra já conhecia o estudo do Reino Unido e completou. Existe uma síndrome na geriatria chamada de síndrome da fragilidade, que é uma síndrome em que o idoso diminui a sua resistência física, diminui a sua imunidade, diminui o seu nível de atividade.
e ele se torna mais vulnerável. E assim que é identificada a incapacidade funcional, é hora de ajudar o idoso a garantir mais anos de vida com saúde por meio de atividades que movimentem o corpo. O fisioterapeuta pode ajudar. Então, a gente faz uma avaliação da mobilidade funcional, do risco de queda desse paciente e do equilíbrio. Então, associado à avaliação do tipo da marcha, a pisada dele ao solo, os testes funcionais que realizamos e a força muscular, isso já deduz que esse é um paciente que a gente pode ter no futuro, vamos dizer, uma queda e consequências negativas para a qualidade de vida e funcionalidade. A igreja celebrou neste domingo o Dia dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. No Santuário de Fátima, em Portugal, a missa solene voltou a ter a presença de milhares de fiéis e foi presidida pelo cardeal Antônio Marto. Em sua última missa, como bispo do Santuário de Fátima, Dom Antônio saudou, como de costume chamava, os seus amiguitos e amiguitas. E no final, deu uma bênção especial às centenas de crianças presentes. Meus caros amiguitos e amiguitas, estou a ver um espetáculo muito lindo. Com os peregrinos, refletiu sobre a vida dos pequenos videntes canonizados pelo Papa Francisco em maio de 2017. Ao recordar a alegria da vida dos pastorinhos, Dom Antônio ressaltou: este dom é marca dos santos e de quem segue Jesus Cristo. Que se a música do Evangelho deixa de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão. O cardeal fez o apelo à paz, característico da mensagem de Fátima, e convidou os fiéis a rezarem o terço esta semana pela paz na Ucrânia. Em resposta ao desafio, o santuário lançou uma corrente de oração. O Papa Francisco recebeu nesse fim de semana a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano. Nossa equipe em Roma conversou sobre o assunto, sobre esse encontro, com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, um dos vice-presidentes do CELAM. Entre os temas apresentados, o relatório sobre a Assembleia do CELAM, que aconteceu no final do ano no México. O Papa ouviu com muita atenção o relato que lhe fizemos sobre o trabalho da Assembleia, a participação, aquilo que foi levantado como novas questões, novas preocupações da Igreja na América Latina e no Caribe. Isso interessa muito também para o caminho sinodal que a Igreja toda está fazendo. Dom Odilo também destacou a atenção do Papa Francisco ao tema da Igreja Sinodal. A Igreja não é uma ONG, diz o Papa muitas vezes. A igreja não é um parlamento, onde cada um vai lá, discute, e alguns vencem, outros são derrotados. Não, a igreja é uma comunhão, uma comunidade de batizados. É um patrimônio espiritual sem igual. E todos os que são batizados participam, é isso o conceito de participação, participam disso. E, é claro, são chamados a participar ativamente da vida, da missão da igreja, cada um segundo o seu dom. Então, na igreja não pode haver aqueles que agem, que atuam, e os outros que são passivos. É isso que o Papa entende. Nem haver grupos paralelos que não estão em sintonia, em comunhão, mas cada um com o seu dom contribuir para o conjunto da vida e do dinamismo da igreja. Olha, de Roma, vamos para São Paulo novamente, porque Rodrigo Luiz tem informação sobre a sinodalidade. Rodrigo, diga para nós o que é isso. Isso aí, estamos de volta, falando ainda de um tema religioso. Um assunto que agora está muito em alta na igreja é a sinodalidade, uma palavra de origem grega que significa caminhar juntos. Expressão de relevância desde a década de 60, no Concílio Vaticano II, tem tido destaque no pontificado do Papa Francisco. Pensando em oferecer uma maior compreensão do assunto, a PUC São Paulo e a Faculdade de Direito Canônico da Arquidiocese de São Paulo estão oferecendo um curso online. A extensão teológica e pastoral sobre o tema da sinodalidade da Igreja está marcada para março. As inscrições podem ser feitas pelo site da Faculdade de Direito Canônico. Adriana, Reinaldo. Vamos então para os números da campanha do projeto Dai-me Almas. Estamos com 55% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que é o mês mais curto e só tem mais 5 dias úteis para terminar.
Nós contamos com você. Acesse clube.cançãonova.com, faça a sua doação e obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Nós convidamos você a ser sócio da Canção Nova. Nós todos somos pessoas que precisamos ajudar a evangelização aonde ela aconteça, em todos os cantos. E falando de evangelização, neste fim de semana, membros do Terço dos Homens participaram da 14ª Romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. O encontro Homens de reuniu fé. homens de todo o Brasil, movidos pela fé e pela oração do Santo Terço. Homens de fé, que na simplicidade de cada mistério contemplado, transformam o terço dos homens e buscam respostas ao pedido do Papa Francisco para caminhar juntos com a Igreja. É o homem que está rezando. Independente da modalidade de oração, o terço é uma modalidade já consagrada na Igreja há mais de 1000 anos, é uma maneira fácil de rezar, é uma maneira profunda de rezar, porque o terço é bíblico, o terço é cristológico, o terço é mariano, o terço é católico. E para Virgílio, atribuir a Nossa Senhora a cura do tumor da filha, juntamente com sua família, é seu maior gesto de gratidão. Ele estava muito grande e nós ficamos desesperados. Graças a Deus ela está curada hoje. Ela fez 6 meses de quimioterapia e a mão de Nossa Senhora também curou. Hoje ela está sã, saudável. O Terço dos Homens é um grande louvor a Deus e a Nossa Senhora. A sua missão, resgatar homens de todas as idades, pois a presença do homem na igreja é alicerce para as famílias e por uma sociedade cada vez mais cristã. Na proposta do Santo Terço, não basta rezar, é preciso agir como igreja, ter dinamismo missionário, construir o processo de conversão e principalmente criar laços junto a Nossa Senhora. A humildade, a abertura para ouvir a palavra de Deus, a generosidade para dizer sim, é esse compromisso de levar Jesus para o mundo. Virtudes que fizeram Gelson oferecer à mãe um belíssimo presente, depois de percorrer um longo caminho, trazendo na bagagem a oração de toda a família. Eu sonhei com o terço, e esse terço, eu falei para minha esposa que era o que eu ia fazer. E a hora que tivesse a oportunidade, eu ia trazer ele para a casa da mãe. Rezar, agradecer, pedir e se emocionar. E por vezes encontrar na oração o alicerce necessário para seguir em frente. Eu de joelho com o terço na mão, minha família em pé. Porque nós temos esse lema, por quê? Porque quando estamos em oração, ligados a Maria, junto com Jesus, nada nos falta, a nossa família. Tenha certeza disso, nada vai nos faltar. Veja reportagens e outras notícias em nosso site noticias.cançãonova.com. A seguir, você acompanha a adoração ao Santíssimo Sacramento e logo depois a transmissão da Santa Missa. Após a missa, às 9 horas, tem Buscai as Coisas do Alto e em seguida a Revolução Jesus. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.